Arena, salve, salve, arendeiros e areneiras. Hoje nós vamos reagir à coletiva do técnico Fábio Carille. Ele falou sobre o empate do Vitória contra o Botafogo, né? Lembrando que é um react, ou seja, durante a fala do Fábio Carille, eu vou parar em alguns trechos para poder comentar em cima daquilo que ele falou. Lembre-se bem deste conceito. Antes, gostaria de pedir o seu like, a sua inscrição aqui no canal, compartilhe esse vídeo. Me chamo Ítalo Oliveira, sou aqui do canal do Arena Rubro-Negra, produzo conteúdo de 16 anos sobre Esporte Clube Vitória. Então vem com a gente, aqui sempre tem informações quentinhas a respeito do Esporte Clube Vitória. Primeiramente, antes de botar a coletiva, quero bater um papo com vocês sobre a partida do Vitória, né? Vitória conseguiu um bom empate diante do Botafogo, empate por 0-0 diante da nossa fase, que não vem, perdeu os dois últimos jogos, não vem em grande fase. O empate por 0-0 no Engenhão acaba sendo um bom resultado. Eu acredito que todos os torcedores do Vitória, antes de começar a partida, se lhe oferecesse o resultado de empate, assinariam tranquilamente. Mas, depois da partida, eu vi a sensação de alguns torcedores no sentido de o Vitória poderia jogar mais, o Vitória poderia ter tentado mais. De fato, eu concordo com vocês. O Vitória poderia tentar mais. Só que existem alguns conceitos que me fazem manter a ideia de que foi um grande resultado e que foi uma partida até aceitável do Vitória. Porque assim, o Carille está começando o seu trabalho, né? Apesar das cobranças sobre ele, na insistência de Lucas Braga, na insistência de Ricardo Hiller, na assistência de Willian Oliveira, daqui a pouco eu vou falar sobre esses atletas, estão se cobrando, tá se cobrando a ele como se ele tivesse já um mês de clube. Quando na verdade ele tem tem uma semana, né? Ou menos de uma semana. O primeiro treinamento dele com Vitória foi na sexta-feira para pegar o Internacional, foi no dia 11 de julho. Então, nesse intervalo de 11 de julho até hoje, que eu tô gravando esse vídeo, dia 17, ele tem 6 dias no Vitória, 3 treinamentos e 2 jogos. E nesse meio tempo ele tem 2 viagens. Então assim, Carille não teve tempo ainda para poder conhecer as peças no elenco. Então é natural que ele aposte naqueles jogadores que ele já conhece, que ele já viu jogar, que ou ele enfrentou ou ele já treinou, como no caso de Lucas Braga. E outras peças que ele não conhece, como por exemplo o Fabri, é um jogador que ele conhece muito pouco. O Léo Pereira, que ele enfrentou somente na temporada passada, o recorte é muito pouco. Ele tende a não apostar, ele tende a ter um pouquinho mais não vou dizer paciência, mas um pouquinho mais de receio em utilizar. Mas isso é com o tempo, é trabalho, é treinamento, é jogo, e ele variavelmente vai utilizar os jogadores e vai ver o que é que ele consegue, o que é que eles conseguem produzir dentro do cenário de partida, né? Então isso aí vai acontecer ao longo do processo. Sobre as peças, sobre a partida do Vitória sobre a partida do Vitória coletiva, primeiramente, o Vitória até os 25 minutos foi amassado pelo Botafogo. Botafogo até os 25 minutos, o Botafogo tinha finalizado 8 vezes ao gol do Vitória. Lucas Arcão tinha feito 2 milagres, era pro jogo já tá 1-0 pro Botafogo, mas o Vitória acabou conseguindo se safar. Dos 25 até os 45, o Botafogo baixou mais a linha, afrouxou um pouquinho mais a marcação, a Vitória conseguiu ficar mais com a bola, conseguiu conservar um pouquinho mais a posse de bola, criou uma oportunidade interessante com o Lucas Braga, mas é muito pouco, né? Acho que o time do Vitória conseguiu absorver bem os conceitos de defesa de Carille, mas a parte ofensiva, que já era um problema de Carpini, ele ainda não conseguiu ajustar a forma desse Vitória atacar. No segundo tempo vem da mesma forma, até os 20 minutos, 25 minutos, o Botafogo iniciou com mais pressão, forçando muita troca de corredor, a bola ia do lado esquerdo, se buscava o lado de a construção iniciava do lado direito, eles mudavam de corredor para o lado esquerdo, essa bola vinha do lado esquerdo para o lado direito, geralmente no passe mais longo, e aí vinha um cruzamento de Arthur, de Vitinho, buscando justamente essa jogada no segundo pau do lado esquerdo, mas o Vitória acabou conseguindo se defender bem, escapar bem naquele momento. Depois lançou mão de Eric, de Oswaldo, de Renzo Lopes e de Rubem Rodrigues. O Rubem Rodrigues muito pouco para se avaliar,
O Renzo brigou muito, lutou muito, mas se percebe que fisicamente ele não está pronto ainda. E o Botafogo no final teve mais uma chance na pressão, o Lucas Arcanjo acabou salvando, e foi o grande destaque individual desse time do Vitória, né? Lucas Braga fez um jogo abaixo dele, abaixo novamente daquilo que a gente espera, errou muito, tentou muito pouco com a bola, jogou muito pouco com a bola, aliás, foi o jogador que teve menos ações com a bola do Vitória. O Michael Jesus se destacou nessa partida, teve um duelo difícil. O Botafogo assistiu muito pelo lado esquerdo. Ele, na maioria das vezes, não teve companhia de Lucas Braga. Acho que quando o Oswaldo entrou foi que o Vitória conseguiu se estabilizar um pouquinho mais. Porque o Oswaldo acompanhava o lateral e evitava que o Michael Jesus ficasse no 2 para 1. Só que ainda assim, defensivamente, o Michael Jesus, em termos de número, conseguiu fazer um jogo interessante. Ofensivamente, segue um jogador de muita força, de muita velocidade, só que ainda o acabamento dele ainda falta aquele refino, né? É um menino de 19 anos ainda, tem muito para poder evoluir nesse trabalho. Gostei da partida do Ricardo Hillas, que fechou bem os espaços, defensivamente muito bem, ofensivamente ele é um jogador que a gente já conhece, né? Entrega pouco. Ele e o William não tem muita dinâmica de jogo, então precisa você ter jogadores mais dinâmicos ali na frente para fazer essa bola chegar. Acho que é o grande ponto de deficiência de Ricardo Hiller. Ele e o William Oliveira não são volantes que jogam, né? Eles são volantes que defendem mais, são volantes que preenchem mais espaço, que compõem bem, mas ofensivamente, com a bola no pé, falta uma aproximação, falta uma condução de bola, uma finalização de fora da área, falta chegar mais à frente para fazer com que o time do Vitória tenha a posse de bola. Bom, essa foi uma análise que eu fiz de forma geral. A gente agora vai ouvir a coletiva do Fábio Carilli, uma coletiva até que relativamente rápida, e durante a coletiva eu vou comentando em cima das respostas dele. Fechou? Vamos ouvir o que é que o Fábio Carilli tem para falar a respeito de Vitória e Botafogo. De imprensa, professor Fábio Carilli, após o jogo entre Vitória e Botafogo no Engenhão. Professor Carilli, 2 jogos em sequência fora de casa, você ainda não teve a oportunidade de jogar diante do torcedor. Hoje, talvez tenha sofrido um pouco mais, mas conseguiu o ponto. E até conversei com alguns jogadores, lamentando o que ocorreu lá no Rio Grande do Sul. O Vitória tem uma postura até, criou mais ofensivamente e acabou não levando o resultado. Boa noite. Qual é o seu nome mesmo? Desculpa. Renan. Futebol tem umas coisas assim que a gente não consegue controlar. É claro que a nossa atuação contra o Inter ela foi melhor em relação a hoje. E lá a gente perdeu e aqui a gente acabou somando um ponto. Já fui várias vezes no Barradão jogar contra, né, e agora eu vou ter a primeira oportunidade de jogar do lado do torcedor. Sei o quanto é chato ali contra, né? E assim, bastante ansioso e na expectativa que a gente possa dar uma resposta com a casa cheia, nos apoiando, que essa não vai ser uma luta só nossa aqui da diretoria, dos jogadores da comissão, mas do torcedor também. Estando do nosso lado, tenho certeza o quanto que a gente se torna mais forte, né? E vai ser, cada jogo uma decisão, a nossa próxima decisão é Red Bull em casa. Assim como o João Bussi chegou na sua primeira coletiva, assim como o Léo Condé também fez na sua primeira coletiva, assim como o Carpini também fez nas primeiras coletivas, o Carille convoca o torcedor, né, para poder ajudar. Sim, convocação que a torcida do Vitória está acostumada a atender. E tem que atender, né? Acho que eu já falei isso várias vezes. O patrimônio do Vitória não é o grande patrimônio do Vitória não é necessariamente o Barradão. O Barradão vazio não vale muita coisa. O patrimônio real do Vitória, isso não dá para se medir, não dá para se colocar preço, é a torcida do Vitória. E quando ela é convocada a estar no Barradão, ela costuma ser um grande ganho de força para a equipe, né? E o Carille convoca nominalmente a torcida do Vitória para estar no clássico, no jogo contra o RB Bragantino. Acho que vale a pena dar mais esse voto de confiança. A gente sabe que tá com o coração abalado, o coração tá ferido, a gente sabe de tudo isso, né? Enfim, a equipe tá longe daquilo que a gente espera, os reforços não são os nomes que a gente imaginava, mas se tem alguém
se tem alguma força que pode fazer esse time do Vitória voltar a jogar bola e voltar ao caminho da vitória, esse alguém se chama a torcida do Vitória. Eu acho que vale a pena a gente acompanhar. Vamos seguindo na coletiva. Boa noite, professor Carilli, Mário da Silva, Rádio Grande Rio, Rádio Web Total. Carilli, o Vitória chega hoje a 7 jogos sem marcar. Sei que você chegou no jogo anterior, no jogo contra o Inter, onde o colega até falou que o Vitória criou mais. E hoje o Vitória, apesar de ter conseguido alguns espaços no segundo tempo, chegou muito pouco ao gol do Botafogo. E quando chegou, as finalizações deixaram um pouco a desejar. Muitas ali, defesas fáceis para o John. Eu queria saber o que você pensa sobre isso, como consertar essa parte do Vitória, a parte ofensiva, porque vencer precisa de gol, né, professor? Com certeza, não tem outro caminho que não seja o trabalho, né? Todas as equipes, quando chegam numa fase dessa, na pontuação, a confiança, ela passa. Eu já joguei futebol, já vivi situações assim, já em comissões técnicas, e eu sei que assim, não vai ter outra forma a não ser trabalhando, a não ser direcionando melhor as situações, né? Estou no meu segundo jogo no Vitória com 3 treinos, e treinos assim ainda que não deu para ser intensos, porque ontem, véspera de jogo, não dá para colocar tanta intensidade, mas é um grupo que quer, né? Um grupo que quer muito, e a gente a cada dia vamos melhorar um pouquinho para que a gente possa buscar gols, sair dessas situações, que eles tenham confiança, né? E vai ser a cada dia, a cada trabalho. Cara, ele falou a respeito de treinamento. É bom lembrar que ele teve 3 treinamentos. Um treinamento na véspera do jogo do Internacional. Aí ele jogou contra o Internacional no dia seguinte. Voltou para Salvador. Treinou na segunda-feira. Foi basicamente o regenerativo. Então você não bota muita carga. Na terça-feira, mais um treinamento. É um pré-treino, né? Um pré-jogo. Você vai preparar a equipe para o jogo. E viajou para pegar o Botafogo. Jogou hoje. Amanhã, mais uma vez, novo treinamento de regenerativo. Sexta-feira você trabalha um pouquinho mais a equipe. Você consegue fazer alguma coisa com a equipe para no sábado fazer novamente pré-jogo e domingo você enfrenta o RB. Então, agora que ele vai ter um treinamento sem pressão de jogo, né? Um treinamento você ter necessariamente regenerativo, você ter necessariamente um pré-jogo. Então, isso é importante a gente lembrar, porque às vezes as críticas estão parecendo que Carilli já tem um mês aqui. E Carilli, na verdade, tem 5 dias, 6 dias. Né? Anderson Matos, do canal do Dinâmico. Carilli, o resultado foi importante, mas a exibição do time lhe agradou? Não agradou nenhum de nós, né? Não só eu, como os jogadores também. Sabemos que pode mais, por isso que eu falei, vamos comemorar esse ponto, mas sabendo que a gente tem que melhorar. Essa foi a minha conversa com os atletas no vestiário, né? E você vê todos balançando a cabeça, confirmando e sabendo que a gente precisa melhorar. E assim, a gente vai melhorar, nós vamos melhorar com o trabalho, com confiança, e nós da comissão ali abraçando todos ali para que eles possam fazer o melhor. Então, manter a cobrança e o sentimento de indignação, né? O sentido de, ok, patamos, mas não é ideal. Bom. Paulo Roberto, do Canto Rubro Negro. Professor, novamente o Vitória não consegue sair em transição no primeiro tempo e forçou muita bola longa para o Kaiser, que não ganhou muitos duelos. Esse padrão, em 2 jogos, pode fazer com que no próximo jogo tenhamos mudanças, principalmente no setor ofensivo? Eu não gosto de falar de quem vai jogar, quem não vai, de mudanças. A gente acaba um jogo tão importante que nem esse, e a partir de amanhã eu começo a pensar no próximo adversário, né, analisar o que foi de bom, o que a gente tem que melhorar dessa partida. E esse momento é para isso, pós-jogo. Né, e aí o dia a dia, conversando com a comissão, para que sexta-feira eu já defina o time, para que eles já saibam na sexta-feira quem vai jogar, para que a preparação emocional seja muito importante para esse jogo dentro de casa. Clérison Amorim, da Rádio Metrópole. Carilli, as principais jogadas... Eu prefiro muito mais se eu fosse para escolher, eu preferiria muito mais uma entrevista pré-jogo com o treinador do que pós-jogo com o treinador. Porque, por exemplo, a entrevista pós-jogo, o cara não vai trazer tanta informação assim como a gente espera. A entrevista pós-jogo, o cara vai estar ali sob efeito de emoção. O cara não vai estar com a visibilidade para o jogo seguinte. Então,
a gente, quanto imprensa, vocês como torcedores, a gente vocês querem justificativa, vocês querem por que o Vitória jogou mal, por que o Vitória foi bem, por que fulano jogou, por que fulano não jogou. O cara não tem respostas ainda claras na cabeça dele. Ele vai parar, vai assistir o jogo, vai ver o que aconteceu, aí ele vai entender e vai aplicar no jogo seguinte, vai aplicar nos treinamentos. Então, assim, se eu fosse para escolher, eu preferia muito mais uma entrevista pré-jogo do que uma entrevista pós-jogo. Principalmente um pós-jogo, assim, logo imediato da partida, né? E o Carille foi mais ou menos essa linha, né? Não dá pra você falar o que vai acontecer no jogo seguinte, você acabou de sair de um jogo estressante como é o jogo de futebol, né? Vamos seguindo. Para que eles já saibam na sexta-feira quem vai jogar, para que a preparação emocional seja muito importante para esse jogo dentro de casa. E bom que na sexta-feira eles já vão saber qual é o time. Clérison Amorim, da Rádio Metrópole. Carille, as principais jogadas do Botafogo foram com o Arthur pelo setor ofensivo direito, porém encontrou uma marcação muito consistente. Fala um pouco do papel defensivo do garoto Maicon Jesus. O Maicon, para mim, um atleta que eu não conhecia. Tá vendo o que eu tava falando com vocês? Foi uma surpresa agradável no jogo em Porto Alegre. Né, sustentou bem ali, marcar o Wesley a gente sabe que não é fácil, atacante que vai todas dentro, e ele se comportou muito bem, né? Garoto de 19 anos, promissor demais e que tem a confiança de todo o grupo, né? Isso é importante. Quando eu já cheguei, já ouvi relatos de todos assim, que é um jogador que muito promissor e a gente tem que dar todo o suporte para que ele cresça cada vez mais. Tá vendo? Ele não conhecia o jogador. Aí vai ter torcedor vai dizer, ele tinha que conhecer, é um absurdo ele não conhecer. Gente, não é porque tava na Série A, ele já passou várias Série A que ele vai conhecer todos os jogadores. Isso é impossível acontecer isso. Ele pode ter visto um ou dois jogos do Vitória? Pode. Ele pode ter visto, é provável que ele tenha assistido. Ele pode ter análise, informações do clube? Pode. Mas o que vai impactar muito pro treinador é o feeling. É ele ter visto o jogador jogando, o jogador treinando. O dia a dia é muito importante para os treinadores. Então, assim, sem o dia a dia, ele não vai escalar um jogador, ele vai escalar o jogador, ele vai sentir como é que tá a confiança do jogador para a semana. E isso é mais importante do que vídeo, do que informação, do que relatório. Isso é a vivência do dia a dia. Vamos seguindo. Vitor Lírio, do Camisa 5 e Radar Baiano. Carille, hoje o Vitória foi com a postura clara de se defender e até tentou atacar um pouco mais o Botafogo no segundo tempo. Queria que você explicasse as entradas de Eric e Oswaldo no time na segunda etapa. Não, isso é bem simples de explicar, o que a gente pensou ali. Como a gente não conseguiu ficar com a bola, o desgaste desses jogadores acabam sendo maior, tendo que fazer corredor, principalmente do lado do Vitinho aqui, que apoia o tempo todo, que chega dentro da área para terminar as jogadas o tempo todo. Então ali foi para ganhar experiência, foi para procurar ficar um pouquinho mais com a bola. O Eric também tem essa característica de prender a bola do outro lado. Conseguimos desafogar um pouquinho mais em certos momentos e essa foi a ideia para aquele momento. Gustavo Nascimento, do Varela Net. Boa noite, Carille. Tivemos hoje a estreia do português Ruben Rodrigues, que entrou no lugar do Mateuzinho já no final do jogo. Queria que você projetasse se existe a possibilidade de ambos os atletas jogarem juntos e se essa possibilidade encaixa no seu modelo de jogo ou se você vê os dois disputando posição. Não, podem jogar juntos, sim. Vou ter um certo cuidado nesse momento, que a última partida desses jogadores foi no começo de maio, no mundo árabe ou lá na Europa, onde eles estavam, o caso do Renzo também. Então a gente tem que ter cuidado para colocar esses jogadores aí, porque estão sem ritmo de jogo, são 70 dias que fizeram a última partida, a gente vai ter que ter muito cuidado. Então no primeiro momento eu não vejo, tá? Mas ali na frente essa possibilidade existe. Se tivesse contratado antes... Guma Guedes, do Panorama Rubro-Negro. Carille, até o momento são 2 jogos fora de casa com esquema reativo e performances que agradaram o torcedor. Contudo, agora serão 2 confrontos em casa. No Barradão, a forma de jogo vai mudar? Você vai para cima do Bragantino no domingo e do Sport no meio da semana? Aqui a gente vai falar de jogo a jogo, né? Então, a partir de agora a gente começa a falar do nosso próximo adversário, que é a nossa próxima decisão, para depois a gente pensar no Sport. A gente tem que ser organizado o tempo todo.
Ainda acho que a gente precisa ficar mais com a bola. A gente está entregando a bola muito fácil para o adversário e com isso a gente fica muito no nosso campo, né? Então, de rodar até que o segundo tempo a gente conseguiu achar o lado oposto e entrar mais no campo adversário. É isso que eu busco, que eu vou insistir, que eu vou trabalhar para que a gente seja mais equilibrado, né? Agrida mais o adversário e tire o nosso time mais lá de trás. Então, o nosso próximo objetivo é agora o Red Bull, que vem fazendo uma ótima campanha e que a gente tem que buscar a vitória, mas principalmente muito organizado. Aqui vale a pena a gente parar para poder explicar a questão dos conceitos, né? Acho que aqui vale a pena a gente parar para poder explicar um pouquinho mais. Primeiramente, falando do jogo a jogo, né? Acho que o Vitória entrou na fase do jogo a jogo, entrou na fase cedo. É importante isso, você entrar nessa pegada do jogo a jogo, da urgência, da necessidade do resultado logo, porque você pode entrar num modo de urgência e de repente você conseguir emendar uma sequência de resultados positivos na base da confiança, da vontade, da entrega e de repente você pode sair da confusão antes do esperado, né? Então é bom essa necessidade de urgência. Segundo ponto, ele fala a respeito do time não conseguir ficar com a bola. E aqui tem um grande detalhe, né? O Vitória, o Vitória tá confundindo muito a questão do jogo de transição com ataque rápido. Com Carpini, eu vou sempre trazer essa referência de Carpini. Quando era na época de Condé, a série de Condé entrar de Carpini, a gente falava, comparava os dois, né? Agora com Carpini e com Carille, a gente vai fazer da mesma forma. Com o Carpini, o time do Vitória, para sair de trás, era um time com uma saída mais lenta, uma saída muito mais sustentada. Mesmo como recuperava a bola, o Vitória dificilmente acelerava essa bola. Com o Carille, não. Com o Carille, o Vitória vai sair mais rápido para o ataque, para buscar um ataque rápido, só que não necessariamente ele vai acelerar toda vez. Então, por exemplo, o Vitória vai recuperar a bola, vai sonar essa bola no pivô, no atacante, para que ele conduza, carregue o mais próximo possível para dentro da área adversária, para que ele dê uma segurada. Se tiver oportunidade de finalização, obviamente que ele vai finalizar, né? Mas às vezes a situação vai ser, você recupera a bola, você toca no Renzo ou no Renato Kaiser, ele vai dar a esticada, vai segurar, vai sofrer uma falta, vai tentar fazer o pivô para segurar para um meia que vem de trás, para um Matheusinho que vem de trás, para um extremo que vem de trás, e aí o time vai ficar com a bola, vai conservar, e aí vai girar essa bola mais rápido. Vitória vai evitar o toque pro goleiro, Vitória vai evitar o toque lento de um zagueiro pro outro. Vai ser o tipo, a bola no Kaiser segura, toca no Matheusinho, o Matheusinho volta nos volantes, o volante já acelera a bola do lado direito, o lado direito já chega no meio, o meia já acelera a bola do lado esquerdo, mas é o acelerar para fazer o ataque rápido, não é o acelerar no sentido de pressa, é diferente. Acho que é isso que o Carille trabalha. Não sei se ele vai ter tempo pro Red Bull já fazer isso. Mas ele vai tentar trabalhar esses conceitos com o Vitória e pode ser interessante, né? Porque o Vitória tem jogadores que aceleram com a bola. O Matheusinho, o Renato Kaiser, o Renzo são jogadores de profundidade. São jogadores que precisam que essa bola seja colocada em velocidade, em profundidade e que acelere o máximo possível. Não fique aquele jogo mais truncado. Vamos seguindo na coletiva. Tássio Caldas, do Ben News. Carille, sabemos que este é seu segundo jogo que você teve muito pouco tempo para trabalhar. Mas hoje percebi que o Vitória sofreu muito com a marcação em linha alta do Botafogo nas duas etapas, mesmo jogando a maior parte do jogo com 3 volantes. A situação mudou com... Pera aí. Eu não vi o Vitória jogando com 3 volantes, não. Nem o Botafogo jogou com 3 volantes, nem o Vitória jogou com 3 volantes. Porque, na verdade, Ronald, com o Carille, ele não é volante, né? Ele é um atacante pelo lado direito, ou um meia pelo lado direito, não é um volante. Ele é um volante de função, de posição, na verdade. Na função, ele é meia direita. Não vi esse 3 volante, não. Mas beleza. Suas alterações na segunda etapa, quando pude perceber a sua intenção de propor mais o jogo. Desconsiderando o placar da partida, que foi positivo diante das circunstâncias, queria saber de você, dessa forma, que você pensa em jogar com Vitória nesse primeiro momento, enquanto aguarda a chegada de reforços, se será algo definitivo para a temporada ou se você adotará uma ideia de muitos treinadores de montar seu esquema de jogo a depender de cada adversário.
Não, dificilmente eu vou fazer isso. Eu gosto de criar uma ideia de jogo que eu ainda não sei qual vai ser. Preciso de um tempo maior para treinar, para deixar as coisas mais definidas. Tá vendo o que eu tava falando? Pouco tempo pra treinar, pô. A gente tá cobrando a Carille como se ele já tivesse 1 mês, 2 meses, 3 meses no Vitória. Ele não tem nem noção do material que ele tem nas mãos. Ele não sabe como é que o Fábio joga. Ele pode conhecer fora de campo o Ricardo Hiller, um William Oliveira, um PP, um Edenilson, um Mateuzinho. Ele pode ter visto, ele pode ter enfrentado. Mas o cara, em termos de característica, ele ainda não sabe o que o cara pode fazer. Às vezes ele tá com a ideia que no campo pode ser que não funcione. Então ele vai testar no treinamento, ele vai testar no jogo, ele vai ver as análises, ele vai testar novos treinamentos, ele vai buscar novas formas de jogar para encaixar e encontrar a forma dele de jogar. Pode ser que ele não encontre, pode ser que ele não encontre. Pode ser que ele chegue aqui no Vitória, ele saia do 4-2-3-1 e vá pro 4-4-2? Pode. Pode ser que ele ache uma forma de jogar do Vitória 4-3-3? Pode. Pode ser que ele ache uma forma do Vitória jogar com 3 zagueiros? Assim, a gente tá com a ideia na cabeça, 2 ideias, né? Primeiro, como a gente tá muito cansado, muito desgastado, parece que a temporada já tá no final da temporada, só que a temporada está no meio, mas o nosso desgaste mental enquanto torcedor, o desgaste psicológico é tão grande que a torcida tá cobrando o Carille como se ele tivesse já 1 mês no Vitória. Tivesse já 2 meses, que ele já conhecesse todo o elenco, que ele montou todo o elenco. Só que na verdade ele não conhece os caras. Então assim, nem a ideia de jogo ele montou ainda. Então acho que eu sei que é difícil se falar em paciência, eu entendo, mas eu acho que a gente vai ter que ter um pouquinho mais de paciência com o Carille para evitar que de repente comece a pressionar demais e ter uma mudança de treinador por conta disso, né? Então vamos tentar entender esse momento. Eu sei que é difícil, tá querendo resultado, preciso que o Vitória ganhe, preciso que o Vitória faça gols, mas temos que reconhecer a questão do contexto, né? O treinador praticamente não treinou ainda. Não gosto de muitas mudanças, que aí gera uma certa dúvida nos atletas, e a gente não está no momento de trazer dúvida para dentro, no momento algum. Eu tenho o Eric, que é um jogador que eu acredito muito, que já foi bem em vários clubes grandes, e que hoje poderia até ter começado com ele, mas vinha de um problema de panturrilha, a gente sabe que o sintético exige mais, né? Então a gente tem alternativas ali para ter jogadores mais decisivos na frente, né? Então a partir de amanhã a gente começa a pensar com calma para ver o que vai ser o melhor contra o Bragantino. Entrevista coletiva com o professor Carille encerrada. Bom, essa foi a entrevista de Carille. Carille faz uma entrevista mais direta, né? Do que Carpini. Carpini muitas vezes você perguntava uma coisa, ele demorava 2, 3 minutos para poder explicar. Carille não, é isso e acabou. É uma entrevista mais curta. Mas é uma entrevista, por ser mais direta e mais curta, ele traz conceitos mais rápidos, né? Ele explica explica as coisas de forma mais rápida. Enfim, acho que foi uma coletiva interessante. Vamos ver como é que ele vai montar essa equipe do Vitória pro jogo do RB. Vai ser um jogo difícil, um jogo duro. O RB nesse momento é líder do campeonato. Mas o Vitória precisa vencer. O Vitória precisa vencer. Vencer por 1-0 é mais que suficiente para que o Vitória comece a respirar no campeonato e comece a buscar novos ares, né? Acho que assim, na fase atual do Vitória, o Vitória precisa vencer para retomar confiança naquilo que se faz. Então se o Vitória vai lá, faz 1-0 diante do RB, vence, que mesmo aquele 1-0 chorado, gol aos 45 segundos do tempo, tá lindo. Porque o Vitória vai retomar confiança. E aí pode seguir o turno no campeonato. Bom, é isso que eu tinha para falar a respeito da partida, a respeito do react da coletiva do Fábio Carille. Voltarei em breve, mas antes, se você chegou até aqui e ainda não deixou seu like, deixa seu likezão na moral, se inscreve no canal, ative as notificações. Me desculpe se você entrou aqui para poder assistir a coletiva e acabou assistindo o react é assim que funciona. E é isso. Até a próxima, turma. Adeus.